Os Órfãos chegou ao cinema ou em home video, eu não sei quando você tá assistindo esse vídeo, mas saibam que esse foi um dos piores finais que eu já vi na minha vida. Porém, eu ainda sei que tem algumas coisas que as pessoas podem não ter percebido nesse final, e ele também tem um significado aí envolto em tudo isso, então eu vou tentar explicar um pouquinho melhor pra vocês. Fica comigo pra gente falar sobre o final de Os Órfãos. Hey pessoas, eu sou o Matheus e no vídeo de hoje então a gente vai falar sobre o final de Os Órfãos. Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, é um botão vermelho gigantesco aqui embaixo, é rapidinho, clicou, se inscreveu, vai receber sempre meus vídeos. Não se esquece de deixar o seu like nesse vídeo também e nas minhas redes sociais me seguir, porque lá eu sempre falo sobre filmes que eu tô assistindo, ou sobre séries, ou sobre cultura pop, várias coisas, eu aposto que vocês vão gostar. Todos os links das redes sociais estão na descrição, então me sigam lá, é rápido e fácil. Não custa nada. Pra quem não sabe, esse filme é baseado no livro do Henry James, A Volta do Parafuso. E essa não é a primeira adaptação desse livro, até porque em 1961, Os Inocentes adaptou incrivelmente esse livro, assim, é um dos clássicos excelentes aí que você pode colocar na sua lista pra você assistir, porque esse filme é perfeito. Nós também tivemos Os Outros, com a Nicole Kidman, que não é um filme excepcional, mas é um filme que tem começo, meio e fim. E ainda em 2020, a gente vai ter a segunda temporada de A Maldição da Residência Hill, que vai se chamar A Maldição da Residência Bly, e vai adaptar também A Volta do Parafuso. Então assim, esse livro aí é muito cultuado, todo mundo adora adaptar, então é meio complicado você adaptar uma coisa e chegar ao material final, que foi o que a gente viu aí nas telas. Que, aliás, não é tão bom, é a realidade. O livro em si gira em torno do Miles, da Flora e da guardiã deles ali, que vai cuidar e instruir eles, mas no meio disso ela vai começar a ter alguns problemas pessoais envolvendo ali a sanidade dela. Tanto no livro quanto nessas adaptações, a Mansão Bly é o centro de tudo isso, ela é a ambientação para todas essas histórias e ela é uma das principais causas para tudo isso que vai acontecer na mente dessa guardiã. Porém, se no livro os fantasmas realmente existem, aqui no filme não fica claro se eles existem, é uma coisa um pouco subjetiva que vai ficar na mente do espectador decidir se existe ou não. E eu já digo logo de cara que esse vídeo vai ter a minha teoria, então assim, eu não fui pesquisar muito sobre as teorias dos outros, porque eu quero embasar na que eu mesmo criei, que é uma teoria que eu vou falar nesse vídeo. Então se a sua teoria é diferente da minha, coloca nos comentários pra gente debater aí um pouquinho melhor, pra gente ver quem tá certo e quem tá errado, ou se não tem certo ou errado, porque nem o próprio diretor soube explicar muito bem, e olha que eu assisti vários vídeos pra tentar entender a mente, mas não rolou. O filme segue o Miles e a Flora, dois órfãos ricos que perderam os pais em um acidente horrível, e isso pode ter sido causado pelo Quint, o cara que trabalhava na casa deles. A Flora era tão pequena quando a morte dos pais aconteceu, que isso deixou ela meio com medo de deixar ali a propriedade, pelo simples fato dela também achar que poderia nunca mais voltar para casa depois de sair de lá. Após a morte dos pais, o Quint começou a tomar conta da mansão ali, e ele começou a ficar no quarto principal da casa, ele começou a fazer várias outras coisas dentro da casa, se achando o dono da porra toda, mas não é assim que funciona não. Então a senhorita Gruse, que é a governanta da casa e estava cuidando ali das crianças, enquanto o Quint estava fazendo todas essas merdas, contratou a Jessel, que era uma menina que ia instruir a Flora ali, ensinar pra ela, já que a Flora tinha medo de sair da propriedade pra ir pra uma escola. Enquanto isso, o Miles estava num colégio interno, estudando, então ele estava vivendo a vida dele, a Flora estava na casa lá aprendendo com a Jessel, e o Quint estava achando que era o dono daquela mansão, enquanto a senhorita Gruse simplesmente ficava calada e fazia tudo que os outros mandavam pra ela. O Quint então acabou se atraindo pela Jessel, que era uma mulher muito bonita, e aí ele acabou estuprando ela. A Jessel não queria mais ficar naquela propriedade e tentou fugir em uma noite, e essa logo a cena inicial do filme, onde a gente vê ela tentando fugir, o Quint pega ela e logo em seguida mata e desova o corpo ali num lago próximo da casa. Entretanto, a senhorita Gruse, que já não estava aguentando mais o Quint ali no meio de tudo isso, matou ele e fez parecer um acidente que ele caiu ali do cavalo. Chegamos então à nova tutora, que é a Kate, que seguiu sendo a nossa protagonista.
A Kate foi deixada pelo pai enquanto era criança e a mãe dela levemente ficou doida e agora vive em um sanatório pintando coisas dentro de uma piscina vazia. Logo quando a Kate chega na mansão, ela se dá bem com a Flora, já que as duas têm uma história parecida de perda. A chegada da Kate na mansão é bem satisfatória, mas depois que o Miles é expulso do colégio interno e volta ali pra mansão, as coisas começam a ficar mais difíceis pra Kate. O Miles é muito assustador, ele tem uma aranha que come outras aranhas e ele é um menino ali totalmente desconexo com esse filme, porque uma hora ele tá realmente sendo uma pessoa diferente do que a gente vê e outra hora ele tá sendo uma criança. Então a gente não sabe muito bem ali se o Quint tava dentro do corpo dele ou se não tava. Como eu disse, fica um pouco subjetivo isso, se os fantasmas existem ou não. O filme não deixa implícito, ele finge que a Kate é louco durante o filme inteiro, então a gente não sabe mesmo afirmar se isso era real ou não. Essa coisa dos fantasmas não existirem é afirmada em um momento que a Kate acaba descobrindo o diário da Jessel, e ela começa a descobrir também que o Quint acabou estuprando a Jessel, e ela vai começar a pesquisar mais sobre isso na casa. Aí depois de muitos problemas e sustos que a Kate já levou, ela acaba recebendo um pacote da mãe dela, que são desenhos feitos com carvão. Ela acaba olhando para um desses desenhos e acaba entrando meio que numa realidade onde ela descobre o que aconteceu com a Jessel. Ela descobre que a senhorita Gruse afirmava que não sabia nada sobre o Quint, mas que na verdade a senhorita Gruse foi a pessoa que matou o Quint e fez parecer um acidente. O espírito do Quint, então, nessa realidade aí alternativa da Kate aparece, acaba matando a senhorita Gruse, porém a Kate e os órfãos conseguem escapar ali da mansão. Porém, isso é mostrado simplesmente como uma fantasia que aconteceu dentro da cabeça da Kate enquanto ela olhava pro desenho da mãe dela. Então nunca aconteceu, isso daí tava tudo na cabeça dela. Eu acho que isso quis dizer que era um final que ela queria que acontecesse, mas que realmente nunca rolou. Voltando à realidade, então, a Kate vai confrontar o Miles e a Flora perguntando se eles já tinham visto algum fantasma, porque ela realmente achava que ela tava ficando louca. Então ela vai lá, tipo, você já viu algum fantasma? E os dois ficam rindo da cara dela, e aí a gente corta ali pra uma cena que a Kate tá no mesmo hospital da mãe dela, ela tá dentro daquela piscina onde a mãe dela começava a pintar as coisas, ela olha pra alguma coisa que a gente nunca viu o que era e grita e o filme acaba. Nós nunca vamos saber realmente o que a Kate viu, porque nem os próprios atores souberam dizer o que a Kate viu. E depois de sentir que eu perdi 90 longos minutos da minha vida que poderiam ter sido usados pra outra coisa, como por exemplo, dormir, eu ainda acho que o filme teve um elenco bom ali e uma fotografia excelente, e eu quero falar um pouquinho mais sobre isso e tentar realmente explicar o que aconteceu depois desse final aí que a gente fica, ué? O ritmo do filme é cansativo, ele me deu muito sono enquanto eu tava assistindo ele, e algumas das cenas não tem conexão nenhuma com o filme, então são cenas ali que se tirassem não iam fazer diferença alguma. E mesmo com o bom elenco do filme, eu acho que o final foi tão ambíguo que não é aquela discussão que você sai do cinema ou você termina de assistir o filme e começa a discutir com a pessoa que você assistiu. É uma discussão tipo, que merda que a gente pagou pra assistir ou que merda que a gente passou 90 minutos assistindo. Eu sinto que você sentiu isso. Vamos então agora falar sobre a minha teoria que a Kate tem um loop infinito acontecendo dentro da cabeça dela e ela nunca consegue interromper esse loop. Vamos pensar por um lado ali, imaginando que o Quint e o Miles são a mesma pessoa. A primeira prova é que eles se vestem igual, com a mesma roupa. A gente viu ali no começo do filme que o Miles tá usando um suéter do Quint. Outra coisa é que quando a Kate tá brincando ali do jogo da lanterna com as crianças, o Miles se transforma no Quint pra aterrorizar ela. Além disso, o Miles também é ótimo em equitação de cavalos e ele tem o mesmo cavalo preto que o Quint aparece ali em uma foto. Outra coisa é que o Miles morreu ao cair do cavalo, e uma das cenas a Kate persegue o Miles, e essa poderia ser realmente a cena em que a morte dele acontece. O Miles também mostra que, assim como o Quint, ele era meio bitolado em algumas coisas e provavelmente ele era um agressor sexual. Ele tira até fotos ali da Kate, então assim, tem alguma coisa errada acontecendo com o Miles e a gente sabe que talvez não seja um espírito, como eu afirmei pra vocês várias vezes, então eu imagino que o Miles e o Quint sejam a mesma pessoa, em tempos diferentes ali, né, cronológicos. Agora, em outro momento, que vai afirmar sobre o loop temporal, eu quero falar sobre o Ouroboros, que é a tatuagem que a Kate tem ali na nuca. E o Miles até elogia essa tatuagem da Kate, que é uma coisa muito estranha, ficou muito sem sentido, mas depois revendo, eu até percebi que tem um sentido no meio de tudo isso.
A tatuagem em questão do Ouroboros é uma cobra que mostra a insanidade que a Kate está passando naquele momento. A cobra lentamente afirma que a Kate está em uma espiral para loucura, ela não consegue sair dessa espiral, e por isso que eu digo que isso é um loop temporal. Ao meu ver, a Kate está presa naquela casa, revivendo aqueles momentos horríveis da vida dela, e ela tinha o desejo de conseguir salvar as crianças, e por esse motivo, aquele desenho da mãe dela representa o desejo que ela tinha. Então isso quer dizer que a Kate viu o que ela viu no desenho da mãe dela, porque era um desejo que ela tinha que acontecesse, ela sair da mansão ali com as crianças, coisa que nunca aconteceu. E como isso nunca aconteceu, não foi um caminho que ela conseguiu seguir, ela fica revivendo até um certo momento que ela fale, chega, e aí talvez ela morra. Então, no geral, a Kate passou por um trauma gigantesco dentro da mansão e durante o filme você já viu várias vezes as crianças afirmando, você nunca vai deixar a gente, né, Kate? Porque a Jason acabou deixando eles. E aí eles ficam sempre afirmando isso, batendo sempre na mesma tecla. E aí eu aponto que, na verdade, o que aconteceu lá no começo do filme, o Quint, na verdade, era um Miles. Então, tem uma coisa ali, um paralelo bem legal acontecendo. Até a caracterização do Miles e do Quint era igual. E outra coisa também que afirma sobre a insanidade da Kate é quando o Miles fala que tem algumas coisas que não podem ser consertadas, se referindo muito ao estado psicológico da Kate. Sendo que o começo do filme mostra a gente entrando dentro de um olho e o final do filme também mostra a gente entrando dentro de outro olho ou saindo, né, dependendo da perspectiva, eu imagino que é saindo. E aí a gente mostra a realidade e a fantasia. A realidade é o que acontece antes da gente entrar no olho e a fantasia é o que acontece quando a gente sai de dentro do olho. Então seria como se o filme estivesse passando dentro da cabeça da Kate. O final, então, quer dizer ali, quando a Kate grita olhando pra uma coisa que a gente nunca viu, que ela tá olhando pra si mesma, ela tá olhando pra própria loucura dela e pra tudo que ela construiu na própria cabeça. E aí ela não sabe onde ela vai acreditar ou não, se ela tá naquele lugar ou não, se é a mãe dela ou não. Ela fica naquele questionamento e por isso ela grita. Ela acaba vendo ela mesma e aí ela fica meio que, eu tô insana, eu tô louca. E acaba o filme. O filme então incitou muito sobre os transtornos que a Kate viveu naquela mansão, como o Miles foi uma coisa horrível pra vida dela e como a Flora foi uma menininha que ela nunca conseguiu salvar. Então na cabeça dela ela fica revivendo, até tentar salvar aquelas crianças, uma coisa que ela nunca conseguiu que acontecesse. E por isso, provavelmente, que ela tá naquele sanatório. Claro, a gente não teve uma resolução se a senhorita Gruzzi tá viva ou não, a gente não sabe se os fantasmas existiram ou não, e também se minha teoria tá certa ou não, mas é uma teoria que eu fui pesquisar muito pra tentar saber, ao mesmo tempo que eu não li muito a teoria dos outros, então eu pesquisei mais sobre o filme, mais sobre o livro, pra tentar construir minha própria teoria, e eu acho que ela tá muito certa. Espero que tenha ficado bem claro pra vocês, porque eu tentei ser mais claro, mas o filme é tão maluco que é difícil ser claro no meio de um filme maluco. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu fiz com muito carinho, então espero que vocês deixem o seu like com carinho também, se inscrevam aqui no canal e comenta a teoria de vocês, se vocês acham que eu tô certo, se vocês acham que eu tô errado, coloca tudo nos comentários. Não esquece também de ir nas minhas redes sociais me seguir, porque sempre quando tem um filme novo, eu tô falando lá nas redes sociais antes de vir aqui no YouTube, então me segue lá, todos os links estão na descrição. Um grande beijo pra vocês e tchau!